Olá pessoal, estamos de volta com o Cariri em Pauta. No programa de hoje nós estamos falando sobre a disseminação do vírus da AIDS aqui na região do Cariri. Durante toda a semana, a cidade de Juazeiro do Norte e os municípios vizinhos realizaram uma série de ações de combate à doença, com testes gratuitos realizados pela rede pública de saúde. Aproveitando este assunto, nós fomos às ruas para saber. E você, já fez exame de HIV? Já fez sexo sem preservativo? Não, nunca na minha vida. A importância para pessoas que fazem sexo sem preservativo de fazer o exame de DST de HIV. A importância, no caso, de você se prevenir das doenças, tratando elas, caso tenha, e caso não tenha, tirar uma dúvida muito importante, que pode acabar, se você fizer o teste mais tarde, vindo a prejudicar e agravar mais ainda a doença. Você já fez sexo sem preservativo? Já sim. Já fez o teste rápido do HIV? Também. Por quê? Porque é muito importante, assim, toda vez que a gente tem uma relação desprotegida, é importante que a gente esteja realizando esse teste. Quem não já, né? Eu acho que as pessoas às vezes dão uma escapulida, assim, vai por um caminho errado e de repente às vezes fica nessa, né? Na dúvida. Já fez o teste de HIV? Já fiz algumas vezes e hoje vim só para confirmar o que eu já sei. Só que é sempre bom estar se informando melhor e sempre estar atento também. Qualquer pessoa que teve relação sexual sem o uso do preservativo, é importante ele fazer o teste para o HIV. Por quê? Porque ele está submetido a uma situação de risco. Então, com o teste, ele vai saber se ele tem um HIV. Porque nem sempre a pessoa que tem um HIV é a pessoa que está doente. A pessoa que está com HIV, ela pode ser assintomática, não tem nenhum sintoma. Então, é importante, qualquer pessoa que tem esse comportamento, ele vir fazer esse teste. Por quê? Porque vai prevenir para que a doença se agrave e também para que não transmita para outras pessoas e também para que ele possa ter um tratamento precoce. Bem, gente, como nós acabamos de ver na reportagem, a importância de se fazer o teste de HIV. Dessa forma, é possível tratar a doença no caso de pessoas que tenham sido infectadas pelo vírus. Para falar sobre este assunto, hoje nós trouxemos o Dr. Maurício Lopes, médico infectologista e uma referência na região quando o assunto é o tratamento do vírus da AIDS. Além dele, nesse bloco, estão presentes as estudantes Daniele Feitosa e Amanda Cruz, do curso de jornalismo da UFCA, a Universidade Federal do Cariri, a antiga UFC. E é exatamente Daniele Feitosa, aluna do 5º semestre do curso de jornalismo, que abre a série de perguntas deste bloco. Bom dia, Edwin. Bom dia, doutor. No bloco anterior, foi discutido sobre a relação entre casais sorodiscordantes. Nesse contexto, é possível uma mãe soropositiva ter um filho saudável? É sim, Daniele. As taxas de transmissão vertical, que é o que a gente chama que é o risco da mãe transmitir para o bebê, antes das medidas preventivas, elas giravam em torno de 25%. Então, a chance da mãe transmitir para o bebê era em torno de 25%. Hoje, com todas as medidas preventivas que estão disponíveis, com todo o protocolo, usando a terapia desde a 14ª semana de gestação, usando a medicação durante o parto e o bebê usando a medicação após o parto e não mamando, esse risco cai para menos de 1%. Então, isso é possível. Não só para a mãe que é infectada pelo HIV, como também é possível que a mulher não infectada possa engravidar do seu marido infectado. Isso demanda uma outra abordagem, mas também é possível. Doutor, e como é realizado esse exame de HIV? Existem diferentes métodos para a realização, né? Essa semana que passou agora, nós tivemos, né, essa campanha do Fique Sabendo, onde, por busca voluntária, a pessoa se manifesta o desejo de realizar esse teste e após um aconselhamento, porque esse aconselhamento ele é fundamental, onde a pessoa ouve, faz um diálogo sobre os fatores de risco, sobre as suas vulnerabilidades, então ela coleta o sangue e após cerca de 30 minutos, um dos métodos que é o teste rápido, ele vai dizer se aquele exame é positivo ou negativo. Claro que após esse teste, é necessário um aconselhamento, que a gente chama de aconselhamento pós-teste, para que seja feita uma interpretação desse resultado.
é muito importante lembrar que um resultado só positivo, ele demanda a necessidade de novos exames, né? Para que, à luz dos novos exames, haja uma interpretação adequada e possa dizer se aquela pessoa realmente é infectada ou não. Uma vez no Serviço Público de Saúde, como é realizado esse atendimento ao soro positivo? Aqui em Juazeiro existe um serviço de atendimento que é o SAI, ele funciona lá no bairro Tibaúbas. É um serviço que ele é composto por diferentes profissionais. Atualmente existe a enfermeira, o médico, né? Eu faço atendimento, mas existem outros médicos que também fazem parte da equipe. É composto por um assistente social e o paciente, ou ele busca por livre e espontânea vontade, ou ele é encaminhado por um médico que fez o diagnóstico. Ao chegar lá, é feito o acolhimento. Inicialmente, ele vai ter a consulta com o médico ou passa pela consulta de enfermagem, de forma que o objetivo é que naquele primeiro momento ele já seja recebido, desencadeado todo o processo que é necessário, então agendadas as novas consultas. E como é realizado esse tratamento uma vez que a pessoa descobre que é soropositivo? É necessário, na realidade, são necessários vários exames. Nesses exames eles vão mostrar para a gente se a pessoa ela está na condição de infectada pelo HIV, ou seja, sem doença nenhuma, ou se ela já está com AIDS, que é a doença manifestada pelo vírus. Os exames nos dão uma ideia disso. No entanto, o exame físico da pessoa, as queixas também vão dar essa precisão. Então, existem os critérios que definem a necessidade ou não de tratar. Na medida em que a gente consegue diagnosticar que ela precisa do tratamento, então, nesse mesmo serviço, os antirretrovirais, que são as medicações utilizadas contra o vírus, eles são disponibilizados para o usuário, certo? E como é que a população pode ter acesso a esse medicamento? Então, ao procurar o serviço, né, como existe toda uma sequência, primeiro a definição do diagnóstico. Então, como eu falei, a pessoa vai procurar por demanda, porque ela quer fazer o exame, ou porque ela já tem um diagnóstico, ou pelo menos algum sinal que indica aquela doença. Ao ser encaminhada para o serviço, ela vai ser atendida. Uma vez feito o diagnóstico e vendo a real necessidade de, além de ter o HIV, a necessidade de usar o remédio, na realidade, ele vem de Fortaleza para o serviço aqui em Juazeiro e, naquele momento, na farmácia, que a equipe também é composta por uma farmacêutica, o remédio é distribuído. É interessante também, eu acho que vale ressaltar, que atualmente, né, do ano passado para cá, isso ganhou mais força ainda agora em 2013, o Ministério está ampliando a disponibilização desse remédio para mais pacientes, entendendo que o uso da terapia ele não pode ser tão tardio. A gente não deve esperar que a pessoa adoeça. E entendendo também que, além do preservativo ser uma estratégia de prevenção, na realidade a principal estratégia de prevenção, o uso da terapia mais precocemente faz com que a carga viral do paciente ela se reduza a níveis indetectáveis. E isso faz também com que a transmissão seja menor. Então, o uso da terapia ela também tem impacto na redução da transmissão. E, na sua opinião, esse aumento ainda se dá por falta de informação das pessoas ou por negligência mesmo? Assim? O aumento do número de... O número das pessoas que possuem HIV. Foi como eu falei, a prevalência ela permanece dentro do esperado, em torno de 0,6%. Eu acredito que esse aumento do número aumento absoluto, essa percepção, ocorra por um número maior de diagnóstico mesmo. Talvez a população, né, reconhecendo mais a doença, os médicos solicitando mais os exames, tenha gerado uma demanda maior. Lembrar que as pessoas que adoecem com AIDS não necessariamente se infectaram há pouco tempo, né? Elas podem ter se infectado há 1 ano, mas, pela média, elas se infectaram há 8 a 10 anos. Então é difícil a gente precisar que o aumento de pessoas doentes agora significa que elas pegaram agora recentemente. Bem, doutor, é interessante que nunca se investiu tanto em ações de prevenção, em campanhas publicitárias, em distribuição de preservativos. No entanto, há uma significativa parcela da população esclarecida que tem acesso a tudo isso, que ainda é infectada pelo vírus da AIDS. A que é que o senhor atribui isso? Pessoas esclarecidas, pessoas que têm acesso a essa rede de informações e ainda se contaminam pelo vírus. O senhor acha que há uma banalização da doença? Sim. Eu acho que é outro aspecto importante, né? Porque uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você aplicá-lo ou então introjetar, fazer com que aquilo faça parte da sua vida.
Eu vi recentemente uma pesquisa realizada aqui no Brasil entre os jovens e que mostra o seguinte, que cerca de 40% dos jovens que têm união, que têm um relacionamento estável, não usam preservativo, apesar do conhecimento acerca da infecção, não só do HIV, mas das outras DSTs. E ainda mais, 30% dos jovens que foram entrevistados, eles afirmaram que se o parceiro pedisse o uso do preservativo, eles desconfiariam da fidelidade. Então, você perceba que há uma incompatibilidade. E outra questão que também é bem batida é que nós estamos vivenciando agora, né, uma geração toda de pessoas sexualmente ativas que não vivenciaram o período em que a doença foi descoberta, em que não tínhamos estratégia de tratamento, em que a taxa de mortalidade era muito alta. Então, se por um lado há um conhecimento sobre a doença, por outro, não há o receio, o medo desta doença. Então, isso faz com que eu sei que o preservativo é a medida mais eficaz na prevenção, no entanto, eu não adoto aquela medida. Foi dito no início das perguntas sobre homens que têm relações com homens e acaba sendo um fator de risco. E no caso das mulheres que se relacionam com mulheres, isso constitui um fator de risco também? Pronto. Só reforçando a ideia que eu coloquei no início, o que foi percebido dentro da questão da epidemiologia, da epidemia concentrada, é que homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas, mulheres profissionais do sexo, eles mostraram que tem ainda uma maior vulnerabilidade, certo? Com relação às mulheres que fazem sexo com mulheres, eu desconheço algum dado que mostre um aumento na incidência. Claro que qualquer forma de relação sexual tem o potencial de transmitir o HIV. Por quê? Porque o vírus está lá presente nas secreções genitais. Então, o vírus ele vai estar presente no fluido vaginal. Então, o fluido vaginal é um mecanismo de transmissão, assim como presente no esperma. Doutor, o senhor acredita que as pessoas que são soropositivos ainda sofrem alguma discriminação? Infelizmente, ainda muita, né? Tanto que o lema é viver com AIDS é possível. Com preconceito, não. Vivenciando a história de vida de cada um dos pacientes que passam pelo ambulatório, a gente percebe o quanto ela ainda é presente. Na verdade, não é nem necessário estar dentro de um ambulatório com pacientes infectados para perceber essa realidade. Há diversos tipos de morte, né? Existem as mortes simbólicas, a morte social, o rechaço da família, o rechaço dos amigos, e isso ainda, infelizmente, ainda é muito presente. Por isso que a batalha é de todos nós, por isso que nós convivemos com pessoas infectadas, todos nós temos, em maior ou menor grau, vulnerabilidade para adquirir esse vírus, e lembrar que abraço, beijo, sentar na mesma cadeira, usar o mesmo talher, nada disso transmite o HIV. O que transmite é a relação sexual desprotegida, é o uso de drogas, né, com materiais pérfuro-cortantes que são compartilhados, todas as outras vulnerabilidades bem difundidas. Eu quero agradecer a presença de Dr. Maurício Lopes, esclarecendo a população sobre o vírus da AIDS e como é possível se proteger dessa doença. E agradecer às estudantes e aos estudantes de jornalismo que participaram dessa edição do Cariri em Pauta. Agradecer aos nossos patrocinadores, as lojas Casa Bonita e a BSG Birô de Serviços Gráficos. Agradecer mais uma vez, principalmente a você que está em casa e mais uma vez nos prestigia com a sua audiência. Este foi mais um Cariri em Pauta, um programa produzido pelo curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, a UFCA, em parceria com a TV Verde Vale. No próximo sábado nós estaremos de volta com mais um tema de interesse público. Eu conto mais uma vez com a sua audiência. Muito obrigado e até sábado que vem.